Andressa Marques. Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, logo eu vou estar mostrando algumas informações, algumas questões aqui na tela, porque o assunto que eu gostaria de trazer hoje, aproveitando a Semana da Pátria, aproveitando que nós temos vários acontecimentos importantes na nossa semana, né? Inclusive hoje começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, então acredito que a população caxiense está acompanhando, enfim, todo mundo o que vai acontecer nos próximos dias no nosso país. Eu queria falar sobre o novo PAC, porque nós sempre estamos aqui cobrando investimentos e falando da falta de verbas, da importância dos investimentos no governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E eu queria parabenizar o Jornal Pioneiro na matéria que foi feita no dia de ontem, vou mostrar aqui para que o pessoal de casa possa visualizar, com o seguinte título: Novo PAC prevê 145 milhões de reais para Caxias do Sul. Então, ressaltar a importância e parabenizar, inclusive, o governo municipal por essa parceria com o governo federal, que faz com que a nossa cidade cresça e que tenha possibilidades de podermos ter grandes investimentos na nossa cidade. Entre os principais projetos financiados com recurso da União são a sede da URCS e o túnel de drenagem da Mateus Janela. Então, importante dizer, nobres colegas, que esse novo PAC, que foi um novo programa do governo federal, foi lançado há 2 anos, é um programa de aceleração do crescimento, para quem não conhece, e ele projeta investimentos de pelo menos 145 milhões em Caxias do Sul. Os dados estão na plataforma disponibilizada pela Defesa Civil. São pelo menos 15 projetos dentro do município que foram selecionados pelo programa. Desses, 6 estão na fase de ação preparatória, 3 em fase de execução, 3 em licitação e 3 foram descartados, se ainda estivesse em andamento. O investimento previsto em Caxias alcançaria quase 200 milhões de reais. O valor é uma pequena parcela do investimento previsto para o Estado. No Rio Grande do Sul, o novo PAC já executou 24,1 bilhões dos 26,9 bilhões previstos. Então, além do governo federal estar disponibilizando essa verba, é importante dizer que tem muito dinheiro, muito projeto que está já sendo concretizado no nosso estado e na nossa cidade. Seu parte, vereador Libardi. Queria aproveitar e falar que a gente não vive exclusivamente de discordância. Essa decisão dessa semana da nossa bancada de trazer aqui situações positivas no nosso município é um testemunho vivo do que nós pensamos. A gente quer que Caxias avance, a gente quer que Caxias se desenvolva. E eu queria ressaltar uma atitude da semana passada do prefeito Adiló e da deputada federal Denise Pessoa, que, em comunhão de esforços, apresentaram a Policlínica da Zona Sul com investimento público do PAC, onde já tinha recebido um investimento na Unidade Básica de Saúde da Vila Romana com contraprestação do município. E é assim que a gente anda para frente. Com investimento público do município, com investimento público do governo estadual e com investimento público do governo federal. Essa é uma decisão nossa pensada. Eu parabenizo a senhora por subir essa tribuna e por levar investimento público federal para a nossa cidade, para que a gente avance. Independente de nós sermos da oposição e o prefeito Adiló ser da oposição ao governo Lula, o investimento público federal chega aqui e está sendo aplicado. Então, parabéns, vereador Andressa. Exatamente, vereador Libardi. Se tem dinheiro disponível, ele precisa ser utilizado pelo bem da nossa cidade, pelo bem do nosso povo, e isso o governo municipal vem fazendo. A prova é a matéria feita no Jornal Pioneiro no dia de ontem. Queria falar um pouco mais sobre os projetos contemplados na nossa cidade, então. Dos projetos contemplados em Caxias, 7 foram propostos pela Prefeitura, 2 pelo Estado, 1 pelo Instituto Federal, 1 dos Correios, outro é para a implantação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já estivemos falando aqui em outras oportunidades.
Outros 3 eram do SAMAI, mas foram descartados. Conforme a assessoria de imprensa, os projetos foram contemplados para financiamento, não sendo recursos da União ou a fundo perdido. Portanto, foi ali um diálogo, né, uma decisão do SAMAI frente à realidade, e acredito que é isso mesmo. Importante olhar para o nosso orçamento, olhar para a nossa realidade, ver o que tem disponível e fazer os projetos a partir disso. 3 projetos já estão em execução. Entre os projetos em execução está o da Unidade Básica de Saúde Vila Romana, no Desvio Risso. No novo PAC foram investidos 2,5 milhões em contrapartida de 2,13 milhões da Prefeitura, totalizando um orçamento de 4,8 milhões. A UBS Vila Romana é um exemplo dessa parceria, vereador Libardi, entre o governo municipal e o governo federal. O recurso do campus para a URGS, mencionado anteriormente, é considerado como em execução pela plataforma. O outro que está na mesma etapa é a implantação de um sistema automatizado de triagem dos Correios. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa pública federal, 2 equipamentos de triagem automatizada serão implantados no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, em Caxias do Sul. As máquinas já foram adquiridas pela empresa e a infraestrutura do local está sendo preparada para receber as novas tecnologias. A instalação do maquinário está prevista para acontecer em setembro e o início das operações está previsto para outubro. O resultado, conforme a comunicação, é mais efetividade nas entregas e otimização no tempo de triagem. Considerados em ação preparatória estão outros 4 projetos. Um é o refeitório do campus do Instituto Federal, que é uma demanda antiga dos estudantes que ainda não tem espaço para poder se alimentar, vereador Cristiano, enquanto outros 2 pertencem ao Estado. Um que essa vereadora fica imensamente feliz também, porque tem a ver com o campus da Serra, que é o Centro de Esportes Unificados, a exemplo do que tem no Cidade Industrial, que será construída na Estrada Municipal Benvenuto Toss, no loteamento Campos da Serra, e a instalação de sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais da cidade. Sobre o céu... Obrigada. A assessoria da Secretaria Estadual de Cultura, SEDAC, afirma que a unidade de Caxias terá a formalização de um aditivo que inclui o município como executor no termo. Assim que o aditivo for protocolado, a expectativa da assessoria técnica da SEDAC é que isso ocorra nos próximos 10 dias. Portanto, uma demanda histórica dos moradores do loteamento Campos da Serra, que é ter lá espaços de esporte, cultura, lazer, assistência social também, porque ali na Zona Oeste o CRAS fica no céu, é essa possibilidade que está sendo colocada pelo novo PAC e a parceria entre, então, o governo municipal e federal. E vocês podem ver aqui na tela as informações que nós trouxemos. 3 projetos já estão sendo considerados em licitação. Que são todos relacionados a estruturas que envolvem atendimentos públicos. Uma escola de educação infantil, uma unidade básica de saúde e um centro de atenção psicossocial. Nós sabemos as necessidades que tem a saúde mental na nossa cidade e nesse novo PAC, nós já temos, então, a previsão de um CAPS ali no Sagrada Família, que vai ter a intenção de ajudar a responder essa demanda que nós temos de saúde mental na nossa cidade. A UBS Imigrante, no bairro Nossa Senhora das Graças, está em processo de superação preparatória para a contratação da empresa. O recurso do governo federal também é de cerca de 2,4 milhões. A obra tem orçamento de 3,8 milhões, também com contrapartida do município. A escola de educação infantil seria no Planalto Rio Branco. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, está em fase do envio de documentação por parte da empresa vencedora da licitação, para breve ser feita a assinatura da ordem de início. Cerca de 5,7 milhões são provenientes do novo PAC. A obra terá custo de 10 milhões, novamente com contrapartida do município. Os maiores investimentos, então, para finalizar, os 2 maiores investimentos em relação ao campus da URGS, e também destinado à macro-drenagem da bacia do Arroio Aliança, que seria o túnel de drenagem da Mateus Janela, com destinação de cerca de 57 milhões. Portanto, um problema grave de alagamentos na nossa cidade, que também pode ser e será solucionado com apoio do governo federal. Pode passar, por favor, o slide? Pode voltar do início, que eu quero mostrar a primeira... Isso, pode passar. Aqui está o link, nobres colegas, do novo PAC, onde tem a informação de
os trilhões que estão sendo investidos no Brasil inteiro, em vários estados, para acelerar o crescimento. Pensem na questão da economia, na geração de empregos, na construção de grandes obras que muitas vezes a gente sabe que o município tem as suas limitações, mas com o apoio do governo federal isso é possível. Verifiquem ali no site do Novo PAC o quanto de investimento cada estado está recebendo, e a nossa cidade também está recebendo mais de 140 milhões, e isso nós precisamos comemorar e novamente ressaltar a importância de termos projetos construídos, né, em parceria com o governo municipal e federal. Claro que o governo estadual também é importante nesse caso, mas nós estamos aqui trazendo um projeto importantíssimo para acelerar o crescimento do nosso país, porque nós queremos ver o Brasil crescendo, Caxias crescendo e o nosso estado crescendo. Seria isso, senhor presidente. Obrigada pelo espaço do grande expediente. Andressa Marques, com a